Otávio Augusto começou a atuar no Teatro Oficina com o diretor José Celso Martinez Correia. Embora seja um autodidata profissão, seu trabalho de ator é consistente e muito bem respaldado pelos principais estudiosos das artes cênicas. Além de novelas para a TV, Otávio já fez quase 60 filmes, entre eles Sábado, de Hugo Giorgetti, Central do Brasil, de Walter Salles e Mar de Rosas, de Ana Carolina. Esse último longa lhe rendeu alguns prêmios de atuação, inclusive fora do país. Otávio Augusto é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Otávio Augusto, seja bem-vindo aqui no Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo aqui com a gente. Prazer é meu ser convidado por vocês, sou um assíduo frequentador da programação de vocês, até comentei ontem do programa que eu vi também, e é muito interessante a gente poder ter um espaço, né, onde você discuta a sua profissão, discuta a realidade, aqui no caso o cinema brasileiro, então... coisa que a gente fez muito aqui. Aliás, eu acho que eu filmei mais aqui em São Paulo do que no Rio. Hugo Giorgetti, tal, que a gente é muito parceiro e tal. Mas vamos lá, estou aí. Otávio, você começa em São Paulo no teatro com Zé Celso. Como que foi essa participação, esse início seu com Zé Celso no Teatro Oficina? Bom, essa parte diz um pouco da minha inicial ignorância política, né? Porque eu trabalhava na Rádio São Paulo, Record, tal, fazia novelas de rádio, até que um dia a Liba Friedman, minha amiga, era jornalista, falou assim, olha, vai ter um teste lá no Teatro Oficina amanhã, para uma peça do Lauro César Muniz, vai lá às 2h, está marcado o teste. Eu fui, fiz o teste lá com o Fernando Peixoto, aí o Fernando falou, olha, tudo bem, a gente está aqui agora tentando liberar, não é, a peça do Gork. Se a gente liberar a peça do Gork, aí essa peça não vai ser feita, aí acho que você não vai ter chance, tal, não sei o quê. Não, eu falei, tudo bem. Eu torcendo para a peça do Gork ser proibida, para eu poder ter uma chance de fazer lá o espetáculo, que era do Lauro César também, A Morte do Imortal, que também era ótima. Aí um dia me liga lá, fala, olha, você passa lá na oficina que... Eu falei, opa, foi proibida a peça, não vai ter a nossa. Aí cheguei lá e falou, não, foi liberada, tal, a gente vai fazer o Gork. E eu falei do seu teste para o Zé quis te conhecer, mandou me enviar hoje, você já vai ensaiar. Falei, vamos embora. Aí comecei a ensaiar lá, e fiquei na oficina até 70, 71, isso foi 65. O que o teatro te ajuda depois no cinema e na televisão? Eu acho que o teatro te prepara para tudo. Porque, não digo o cinema, mas a televisão é uma coisa muito imediata. Então ela precisa consumir o que você pode dar para ela. Então o teatro te prepara muito bem para isso. Não só artisticamente, como intelectualmente e tal. Então essa coisa para a televisão é maravilhosa. Para o cinema já também ajuda, claro, né? Mas o cinema acho que é uma arte mais do diretor. Então, o ator, ele interpreta tal, mas não chega a interferir tanto numa coisa como a gente consegue interferir em televisão, tal, no teatro, entendeu? Terminar um trabalho mais completo, tal, assim. Otávio, a construção do personagem, de onde vem para você esse berço? O teatro te dá essa régua, mas quais são as referências que você vai buscando até hoje? A grande referência que eu tenho é Eugênio Kuznets. O que ele dizia? O Kuznets falou assim, olha, meu filho, você tiver uma dificuldade, você passe a ser aquela pessoa como se fosse o cotidiano. Se tiver que escrever uma carta, escreva. Se tiver que conversar, mas converse como ele. Vai fazendo isso. Tanto que, às vezes, você começa a fazer coisas enquanto está ensaiando, né, no cotidiano, que a gente brinca com o personagem e tal. Então, essa coisa, isso eu aprendi nele quando eu estava fazendo A Selva na Cidade, né, que eu fazia o pai Garga, tal, que tinha um rompimento com um filho, tal. E eu falei assim, Kuznets, tá difícil para mim essa cena com o Renato Borges. Falei, como é que eu me dirigiria? Eu tenho um momento em que eu renego o filho e tal, mas depois eu fico puxando o saco dele, que eu preciso dele. Falei assim, você já conversou isso? Eu falei, não, mas não tem na peça uma conversa entre os dois sobre isso. Então escreva uma carta para o seu filho. Falei, mas sobre esse problema. Aí eu fui lá e escrevi. Você na pele do personagem, escrevendo o seu filho personagem. Eu, Otávio Augusto, né, pessoa, assim, faça esse exercício. Eu passei a fazer o exercício de escrever. O que o meu personagem, o pai, gostaria de falar para esse filho. Isso, as injustiças que cometeu, que não sei o quê, as dedicações de um que o outro não respeitava. Quando eu acabei essa carta,
Eu entrei e fiz os personagens. Tô indo bem. E pô! Ponto pro japonês. E pô! Outro ponto pro japonês. Otávio, você fez várias pornochanchadas, né? O que hoje se chama de pornochanchado. Na época também era chamada pornochanchado. E lá você criou um tipo, né? Um tipo que é muito presente até hoje no seu trabalho, né? Como que foi esse trabalho com pornochanchadas? Era divertido? Era por causa de dinheiro? Como que era? Não. Isso aí é carreira mesmo. Houve uma época que o cinema ficou produzindo só pornochanchada. As próprias distribuidoras de filme estrangeiro davam dinheiro para, né, fazer só pornochanchada, esculhambar o cinema brasileiro, essa coisa toda que a gente conhece, né? E eu, graças a Deus, eu tive ainda a sorte, mesmo sendo pornochanchada, eram histórias inteiras que tinham um grande roteiro que dava para se fazer alguma coisa. O Gerson Valadão, por exemplo, trabalhei com o Gerson em 2, 3, entendeu? Uma delas, o cara era apaixonado por Roberto Carlos, só cantava música do Roberto Carlos e era um torturador. Né? Ele era torturado e envolvia um grupo de alemães da Segunda Guerra que tinha se escondido na América Latina. Então tinha uma série de coisas que se juntavam. O roteiro era do Calmon, do Antônio Calmon, E era um roteiro muito bom, muito bom. Eu fazia o Chuchu, tal. E aí é um personagem, embora tenha pornochanchada, embora tenha as mulherio, aquela coisa toda, você tinha um personagem inteiro para fazer, tinha uma história para contar, entendeu? Que tinha muito isso, várias pornochanchadas que eu fiz. Quer dizer, era pornochanchada porque tinha que botar 2, 3 mulheres meio peladas, uns homens ali beijando, não sei o quê, bababá, entendeu? Tinha que ter esse tipo de coisa para o distribuidor exibir, conseguir exibir isso aí. Então, para o exibidor gostar, tal, né? Participar até às vezes da produção. Então, mas eu não fiz coisa muito pesada, não. Acho que as mais pesadas foram as que eu contei e que eu me escondia, entendeu, para fazer. E não eram pornochanchadas, eram até filmes com uma certa pretensão, né, de contar uma denúncia de alguma coisa. E... Essa, por exemplo, do Calmon tinha Essa do Calmon era ótima. Um fundo, né? Olha, o Otávio é um ator, eu não diria que talvez seja muito forte dizer que ele se destaca em qualquer papel, mas é quase isso. Porque ele tem uma máscara muito interessante, ele tem um rosto muito interessante, né? Eu estou plenamente convencido de que, principalmente no cinema, não é no teatro nem tanto, mas no cinema eu tenho a impressão que há rostos que a câmera gosta, entendeu? Que a câmera, essa mediação que existe entre câmera e tela, né? Ela favorece ou desfavorece certos atores. No caso dele, favorece bastante. Otávio, você construiu assim vários modelos, vários tipos ao longo da carreira. Por exemplo, o mulherengo, né? O boêmio, né? O alcoólatra, o bêbado, por exemplo, no Muito Prazer. Vamos falar um pouco sobre esses personagens que é bem uma tipologia do brasileiro, né? Que é muito comum no cinema, né? Como a construção, por exemplo, do mulherengo, né? Esse personagem, que é uma coisa muito presente no cinema brasileiro. Na verdade, esses três que você falou se misturam um pouco, né? Porque o cara que toma porra realmente faz muita merda, né? Principalmente com mulher, com não sei o que, em festa, não sei o que. Agora, uma coisa que eu procuro sempre construir no personagem, todos eles, é uma questão de humor. Sabe? Você pegar um lado, o bêbado é uma coisa trágica, né? O personagem que se destrói com a bebida e tal, é uma coisa trágica. Mas ele é risível, né, para os outros. Então você procura sempre pegar isso, mas eu procuro nunca perder o lado trágico disso. Eu acho que aí é que a coisa bate e volta, entendeu? Por exemplo, do Davi Neves, né, que a gente fez o Muito Prazer. O Davi Neves tem uma frase que quarta-feira, a semana praticamente encerrada, estou indo embora, pá. Isso é um clássico. É um cara irresponsável pra caramba. São 3, né, arquitetos, tal, os 2 outros muito responsáveis. E esse cara vivia assim, de contar piada, vivia com o pessoal que compunha música, né? A gente filmou lá nos bares do Rio e tal. Nelson Cavaquinho, né? Nelson filmou lá com a gente muito, ali num bar lá do Jardim Botânico, que era famoso na época. Então você tem essa relação
que é um pouco a coisa mais popular, é o cara que, sabe, se deixa aí. Nesse mesmo filme tem a hora que o cara chega de porra num jipinho e os moleques jogam lixo em cima, entendeu? Ketchup, né? Ketchup e lixo, vem lá de cima um lixo também de madrugada ali, a hora que ele chega. Tem outra cena também que o outro cara que tá querendo ficar com a mulher dele, assim, você aí, bêbado de porra, jogado nessa cama, cara. Tua mulher tá lá em cima, lá, pô, tá lá se dando bem. Falei, com quem? Com uma mulher? Não, com um homem, claro. Ainda bem. Você vê uma coisa inconsequente, né? Se fosse com uma mulher, ele ia ficar puto. Pô, minha mulher me trair com uma mulher é sacanagem. Agora, com um homem é normal, entendeu? Sabe essa coisa? Então, esse tipo de humor, esse tipo de coisa aqui, já vem nos roteiros, inclusive a maioria deles. O Hugo também tem muito nisso nos roteiros dele. Que também faz o personagem dar uma relaxada. A Nádia tá lá fora dançando com um cara. Você disse com um cara, eu acho perfeito, porque ela sempre gostou de dançar com homem. Agora, a hora que ela começar a dançar com mulher, tu me prometes que avisa, entendeu? Porque aí eu começo a ficar preocupado. Bom. No seu trabalho com o Hugo Carvana, que você faz lá o 2, Vai Trabalhar Vagabundos, a questão do malandro, isso se repete também, a sua vontade de alternar esses humores entre a tensão e o humor também? Com certeza. Eu mais acho que no segundo filme que eu fiz com o Carvana, porque o segundo filme envolvia uma coisa que o cara era meio da polícia, tinha um cassino clandestino e tal, né, que ele participava ali, era com o Marquinhos Palmeira, eu, a Marieta e tal. Nesse personagem ele era um pouco mais sério. Tanto que tem uma hora, um dia na feira, ensaiamos, e na hora, estava rodando, eu aqui, garoto, pá, deu um tapão no Marcos Palmeira, ele ficou roxo na hora, de ódio, né? Mas não podia reagir porque o outro era polícia. Saiu, aí eu comecei a rir, falou, porra, você não me avisou? Eu falei, não ia sair igual, cara. Claro que eu não vou te dar um tiro, você precisa matar, mas não, entendeu? Tava não gosta nada. Mas é que às vezes a cena evolui para isso. Sabe? Você tem um limite de não machucar, isso tudo. Senão também vira loucura, né? Mas você tem esses limites, mas você tem os lados de cada pessoa. Porque um ser humano, se você observar bem, ele tem todos os defeitos. Você consegue falar de todos os defeitos dele. Nunca das coisas boas da pessoa, né? Sempre se critica o que você não aprova na pessoa. E às vezes o teu problema é teu, não é da pessoa e tal. Então é esse tipo de coisa que a gente procura colocar, aquilo que nunca é mostrado. Aqueles personagens todos ali, foi uma coisa que eu nunca tinha feito, quer dizer, esse tipo de diálogo, que é uma coisa meio... não é absurdo, entendeu? Mas às beiras disso. Mas na verdade, se você for ver, é o que passa na cabeça da gente. Otávio, você faz 2 filmes com o grande Flávio Tambellini, Relatório de um Homem Casado e A Extorsão. São dramas, né? Seu personagem não tem nada de comédia ali, né? Como que é fazer drama para você? E trabalhando com Tambellini? É igual, não tem diferença, é humor, não tem. Com o Tambellini foi muito especial. Porque o Tambellini era um homem muito sofisticado, não é? Um homem elegantíssimo, tal. Tinha relações com o governo, foi presidente, né, do primeiro Instituto Nacional de Cinema e tal. Era um cara muito sofisticado, tal, e adorava cinema e tal. E ele tinha umas coisas meio alucinadas às vezes. Tanto que ele falava assim, chegava, você estava de barba, por exemplo, assim, você vai fazer meu filme, vem cá. Corta essa barba para eu ver como é que você fica. Falei, mas por quê? O personagem, não foi comigo isso, foi com outro ator, mas o personagem tem barba, né? Tem que ter, mas eu quero ver você sem. Falei, mas se eu cortar, eu vou ficar sem a barba, não vou fazer. Mas eu vou saber como você é sem barba. Ficava uma coisa de... uma conversa de surdos, né? Agora, ele tinha uma paixão por ator. Quando a gente começou a trabalhar com ele, o Carlos Kleber, o Cécio, eram atores de formação teatral. Então nós tínhamos essa coisa de construir o personagem com toda a possibilidade de interiorização desse personagem, não é? Essa coisa dramática e tal. E a gente construía o personagem. Eu me lembro uma vez ensaiando, estávamos ensaiando tal, eu estava com um monte de
um livro, assim, umas folhas e tal, para beber, e eu me lembro que eu passei 1, 2, 3 vezes. Uma das vezes, a folha voltou, que eu estava lendo, né, virou. E eu voltei para ler de novo, porque senão ia ficar esquisito. Ele falou, eu nunca vi isso. Um ator fazer... Você estava lendo esta página mesmo, eu acreditei, porque você voltou nela. Eu falei, Ele falou, mas Tambellini, isso é o normal. Né? Isso é que o ator trabalha. Mas eu nunca tinha observado. Bom, enfim, a gente foi colocando muitas coisas para ele, como a gente construía um personagem, ensaiava muito e tal. E ele virou assim uma paixão, eu, o Carlão, tal, ele ficou uma paixão com a gente. Fizemos filmes, inclusive filmes assim ousados, né, na época. O Relatório do Homem Casado. O Relatório do Homem Casado e o outro, A Extorsão. A Extorsão é um filme, A Extorsão é um filme muito brabo para aquela época, era um filme que tinha as relações homossexuais, tinha tudo. Ali era um filme muito bom, inclusive, muito bem feito. O Dr. Carlos Augusto Ribeiro de Freitas, por favor. Quem quer falar? Norma de Castro. É assunto pessoal? Não. Profissional. Ele está, por favor? Não, e nem sei se ele vem hoje ao escritório. Você filmou com o Flávio Tambellini pai e o Flávio Tambellini filho. Com o filho você faz o Bufo Spallanzani, adaptação do livro do Rubem Fonseca. O que os dois tinham em comum e ao mesmo tempo de diferentes? Você citou uma das razões, né? É o autor. O autor que o Tambellini filmava muito do Rubem, né? E o filho também filmou os Spallanzani do Rubem Fonseca. Agora, como pessoas, eu acho que a delicadeza, né, de do tratamento e tal, era muito parecida dos dois, né? Se bem que com o filho, eu trabalhei num filme, eu o conheci quando trabalhei com o pai dele, com o Tambellini, mas era sempre assim, né? É muito tímido, né? O Flavinho é uma pessoa tímida, meio retraída tal. E quando ele me convidou, eu falei, mas olha, o personagem... É uma coisa, não tem muito o que criar, fazer, era um policial, uma coisa. Não, mas eu vou criar outras cenas aí e tal, entendeu? É mais assim, é uma homenagem aos atores que meu pai gostava, então eu queria você fazer. Eu falei, tá bom, então você põe lá, participação afetiva, Otávio Augusto e tal, não sei o quê. Mas eles eram muito delicados, sabe? Pessoas que conversam, não falam alto, sabe? Isso é uma coisa que eu acho, é coisa divina, a pessoa que fala baixo, né? Conversa, não incomoda, tal. E eles eram muito assim, muito parecidos. Eu nunca vi nenhum dos dois irritado ou dando podiam estar irritados, mas nunca levantavam a voz, esculhambavam alguém, nunca vi. Tá aí, Bim. Ela descobriu que estava com câncer e crau. Fiz o que você mandou, eu falei com a vizinhança toda. Ninguém viu nada estranho, não viram nada. Outra coisa, tem um casal que quer falar com você, o tal de Gustavo Flávio. Tá, manda pra cá. Você falou lá com o ML? Eu? Seguinte, quero que me avise quando o laudo da dona Delfina ficar pronto, tá? Vamos lá. Vamos lá. Otávio, Mar de Rosas, ele te dá vários prêmios, né? Filme da Ana Carolina. A Ana Carolina, até hoje ela me deve o prêmio do Canadá, né, Ana? Cadê a estatueta do Canadá? Que eu ganhei um prêmio de melhor ator do Festival dos Jovens, Festival Jovem no Canadá, Paraná. E até hoje ela não me deu a estatueta, ficou com ela, ciumenta ela, acho, né? Essa coisa. Agora, foi muito prazeroso. Foi difícil um pouco no início, porque uma mulher dirigindo, né? Tem essa coisa da machista dos homens, de equipes, de tudo. Você tinha o hábito de mulher dirigir no Brasil, né? Eu acho que ela foi uma das pioneiras, talvez. Na nossa geração, pelo menos, ela foi, acho que, a pioneira mesmo. E o filme era um filme muito difícil, muito complicado. O enredo era difícil. E tinha ali o Ari Fontoura, a Miriam Muniz, a Regina, que eram personagens incríveis. E o que se criava ali era um mundo totalmente fora da realidade, né? Aquelas pessoas viviam... E os diálogos acompanhavam isso, né? Tinha aquelas coisas da Miriam Muniz falando, declamava-se poesias alucinadas, não sei o quê. O filme fez um sucesso incrível, principalmente nos festivais e tal. Era um filme muito bem recebido e era muito bem dirigido, que a Ana é brilhante, né? A Ana Carolina eu acho brilhante.
Sinto só ter feito esse filme com ela. Queria ter feito outros também. Niobe, eu quero saber se tinha sangue. Sangue, Niobe. Sangue, Dirceu. Dirceu. Você com essas manias de ficar lendo esses tratados de ortopeia, anatomia, não sei o que, bucal. Ai! Fica com essa mania de sangue, Dirceu. Dirceu. Ah, Dirceu! Ah, Dirceu! Você quer que eu morra assim, sem estourar minha opinião? Comigo é sempre assim. Daí eu estava lá, naquela agonia, quando, graças de Deus, me apareceu o seu Oswaldo Lente. Barde, minha senhora, barde! Bem, então eu estava lá tomando as providências. Doutor Oswaldo Barde! Lente! Ele te mostra o personagem. Você não viu nada antes. Nenhum diretor viu nada. Se viu provavelmente errado. Ele só vai ver quando, de repente, esse personagem é criado pelo ator na sua frente. E o mais bonito é que você é o primeiro espectador daquilo. Ele te dá a honra de você ser o primeiro espectador. E às vezes é um trabalho lindo. Otávio, para você, que sempre foi reconhecido como um ator de personagens cômicos, muitas vezes o mulherengo também, o bêbado, o vagabundo. Agora, você, de repente, faz um drama e ganha uma montanha de prêmios. Né? Daí, ou seja, destoa de tudo o que estava se construindo para falar de você. Né? Mas na realidade, aquele personagem era um policial, né, contratado, uma espécie de um detetive que segue a mulher, o cara, e é a pessoa mais escrota possível, né, de uma marginalidade total. Tanto que a hora que ele tem relação com a mulher, ele não realiza, ele se masturba com a mulher, na mulher. Né? Então você vê que é uma pessoa meio doente, meio complicada, entendeu? E o filme é um filme difícil, mas aqueles personagens todos ali foi uma coisa que eu nunca tinha feito, quer dizer, esse tipo de diálogo, que é uma coisa meio... não é absurdo, entendeu? Mas às beiras disso. Mas, na verdade, se você for ver, é o que passa na cabeça da gente. Às vezes você não tem vontade, às vezes, de estar num lugar e ficar falando um monte de bobagem, né? Que ninguém sabe o que é. E a Ana faz isso. Os personagens fazem essas coisas. Né? Fala, tem uma coisa lá, num diálogo na casa dos velhos lá, para dizer, você concorda, Niobe? Não, sem corda. O que quer dizer isso? Nada, né? Mas são coisas absurdas da cabeça das pessoas. E a Ana tem uma habilidade, uma competência para isso que eu acho que ela devia ir além desse nonsense, nesse absurdo. Você vê os outros filmes dela mesmo, né? Aquelas meninas lá no convento. É toda uma... Eu acho que é muito também da fantasia, né, da cabeça das pessoas. Eu acho que a Ana consegue captar muito o que é um pouco a fantasia de cada um, né, o que o cara está pensando num momento X, né, em que aquele momento não é exatamente aquilo que ele teria que dizer, vamos dizer. Mas eu acho que é essa coisa absurda que tem dentro da gente. Terra é sempre terra. O camarada vende a terra, mas quem tem o lucro é o outro, do qual um outro ainda vai ter mais lucro, entendeu? Aí entra uma pessoa exigindo os implementos, entendeu? Aí é que a gente entra. Implementos, higiene e o resto. Toda vez que eu saio pro trabalho, minha mulher me lembra do preço do alho. Caralho. Olho daqui, olho dali. Suo frio, me arrepio. Otávio, ser dirigido por uma mulher tem uma coisa diferente? Eu acho que elas são mais delicadas. Eu acho que a mulher é mais competente que o homem. O homem é muito... não é dono, tá? A mulher era mais delicada. Qual a diferença entre a Norma Bengel dirigindo Eternamente Pagu e a Ana Carolina Mar de Rosas? Das duas. Eu acho que o temperamento de cada uma e o filme, o próprio roteiro. Né? O Pagu é um roteiro que conta a história de uma mulher e conta os romances, conta tudo dessa mulher. Né? Uma vida muito cheia de coisas, de participações. O outro filme é a alucinação, eu acho. Né? Para mim, a Ana consegue ter uma cabeça que você alucina. Você tem que acreditar naquilo, se embarcar e jogar tudo ali. Sabe? Você tem que ir de cabeça. Porque ele me chamou para fazer um outro personagem no filme. Aí a questão de tempo, de disponibilidade de Rio e aqui, eu não pude fazer. Aí ele falou, não, então você vai fazer para mim, você se importa de fazer o Maître? Eu falei, não.
Otávio, muito prazer, do Davi Neves. Esse filme é um filme extremamente interessante porque você faz um personagem que vai se derretendo, né? É um arquiteto, né? Tem os seus sócios, dois outros, o Antônio Pedro e o Cécio Thierry, e você é casado com a Ita Lanandi, e a coisa é um personagem que está se derretendo. Vamos falar dessa construção desse personagem. Mais da desconstrução, né? Verdade. Porque ele é um cara que se autodestruía, né? E você vê que ele o tempo todo, ele faz piada com ele mesmo, dele mesmo, né? Essa coisa, quarta-feira, não sei o quê, né? É um cara que é um alcoólatra sem volta, eu acho, sabe? Sem volta. Inclusive, a pessoa na qual ele se baseou para fazer o roteiro começou a acompanhar as filmagens. Falou, sabe como que eu era? Não, pelo amor de Deus, eu não quero fazer você, desculpe com todo o respeito, mas não posso, estou fazendo o que o Davi quer. Tá? Mas o Davi é meu amigo, então calma, fica para lá, Davi, vem cá, pega aí, porque... Esse é seu. Porque a pessoa começa a querer tomar conta, né? E o personagem era um personagem muito denso, né? O tempo todo era um cara... E essa coisa da autodestruição não era só com ele, era com tudo relacionado a ele, né? Casamento, com qualquer instituição social da qual ele fizesse parte até, porque eles eram bem de vida, né? Os caras bem, ganhavam dinheiro e tal. Então você vê que ele vai para aquele lado mais do boêmio, mas do boêmio alcoólatra, não do boêmio boa gente, né? É aquela coisa, enquanto o Nelson Cavaquinho faz um monte de parafernálias na vida, que não tem a menor consequência com absolutamente nada, só com a autodestruição dele. O difícil num personagem assim é você sustentá-lo durante 40 dias de filmagem, 2 meses, porque você carrega um bode muito grande, entendeu? Nós vamos tomar esse whisky aqui, depois eu vou te levar num boteco do Botafogo que eu descobri. Coisa de gênio. Tem uns belisquinhos lá e uma caipira que você cai duro, rapaz. Maravilha, entendeu? Otávio, você gosta do diretor que te dá um conforto, no sentido de um diálogo, ou você vai sozinho? Você não tem problema, você acha que... Não tem como você ir sozinho, não existe. Até porque o diretor, seja ele em teatro, cinema, televisão, ele tem a concepção dele daquilo, né? Ou do filme, ou do espetáculo, ou da novela, ele tem uma concepção daquilo. Numa concepção, inclusive estética, social, de o que ele quer mais, né? No núcleo que você está participando. Se é um núcleo pobre, rico, vai ser discutido o quê? Então ele tem que criar uma unidade. Né? O diretor é que cria essa unidade. Então você sempre depende muito dele. Mas você é do tipo do ator que discute bastante com o diretor a dúvida do seu personagem, a embocadura dele? Se eu entender logo com ele, tudo bem, às vezes não precisa. Mas precisando, eu pergunto tudo, até uma vírgula. Por quê, né? Isso é um terror para certas pessoas. Mas por que eu tenho que fazer isso? Por que esse personagem... Se o cara não sabe responder, é um horror, né? Porque aí você já não confia mais. Então, né, essa coisa aí eu acho importante, porque toda obra é coletiva. Mesmo um monólogo, entendeu? Você depende do cara da luz, do som, tudo. Não tem. Você tem que ouvir, o cara tem uma visão dele daquilo. Daí que eu acho para você, eu digo que o cinema, às vezes, eu tenho no cinema, às vezes, temos que tomar conta muito do personagem, não tirar ele do que ele é, não, mas me envolver tomando conta dele e colocando ele presente muito o tempo todo, não é? Porque é a arte do diretor. Eu tenho que dar para o diretor tudo que ele vá precisado, né, de mim, conforme a visão dele, e expor a minha visão também para ele, do personagem. Eu acho que o problema não é você dirigir o ator. Claro que pode ter esse tipo de, digamos, dificuldade, entre aspas, mas não é aí. O grande problema é você escolher o ator certo para o papel. Esse é o problema. O problema é escolher ator. E não só escolher o ator certo para o papel, mas escolher o ator certo que vai contracenar com ele. Então o problema é harmonizar isso. É como um afresco. Você tem que harmonizar as figuras desse afresco, né? Vão se mover e tem que ser
extremamente, digamos, é misterioso isso aí. Tem que ter uma harmonia que você, só na intuição você vai ver. Você começa a pensar no casting e você começa a falar, isso vai dar certo. Quase como cozinhar, entendeu? Você fala, isso, esse molhinho, eu vou acrescentar um pouquinho mais aqui. É bacana isso aí. Otávio, você faz com o Hugo Giorgetti os dois boleiros, boleiro 1 e boleiro 2. Né? É aquela história fantástica dos ex-jogadores de futebol, os cartolas. Nesse mundo você se sentiu à vontade? Com certeza, porque a minha geração, quer dizer, teve uma sorte de conviver muito com essa coisa do futebol e tal. E a história é maravilhosa, né? O juiz, gaveteiro. Não há coisa melhor para fazer do que um juiz gaveteiro, né? O cara dando esporro no bandeirinha, manda o cara embora. E isso, aquela história, acho que aconteceu com Ferroviária e Juventus. Ferroviária acho que estava para cair, o Juventus já classificado, e o cara entrou numa caixinha lá, o juiz, porque gastava muito no jogo. O personagem é maravilhoso, né? O personagem é lindo, fantástico. Ele e o técnico do outro time, que é um argentino, né? Uma coisa que ninguém entende, né? Os dois discutindo. É muito bom. Aliás, o Hugo é brilhante, né? Brincadeira! Cala a boca! Olha lá o bandeirinha! Cala a boca! Olha lá o bandeirinha! Tá de brincadeira comigo? Vai pra fora! Brincadeira! Cala a boca! Palhaço! Solo este pelotudo. No adianta, ¿no? No podemos ganar nunca más este jogo. Antes de levantar essa merda, olha pra mim, porra! Depois fizemos o Boleiro 2, que aí eu falei assim, olha, cronologicamente não podia continuar, porque senão seria um velho, aquele juiz tal. Então ele botou como filho do juiz o meu personagem, que também é um 171. Ele falsifica certidão de nascimento de jogador. O cara tem 20 e tantos anos, ele põe 17, vai carimba, caramba. A mesma história aí. Nesse, inclusive, o Sócrates participou. Aliás, Hugo tem uma coisa, uma qualidade que eu gosto muito dele, é que ele sempre faz uma coisa do que ele passou, do que ele viveu, da história, né? Que nós todos vivemos em termos de sociedade e tal. Ele coloca críticas a isso, a pessoas, mas de uma maneira tão delicada, né? Que você fala, pô, que bom, né? É uma coisa, não é nem crítica quase, fica uma coisa construtiva, né? Ele mostra um lado que a gente esqueceu de ver, talvez, né? Aqui, irmãozinho, fazer o seguinte, leva o garoto, depois a gente acerta, divide aí, entendeu? Mas que história, ô Zé, toma um chopp, pô, para de conversa, tá parecendo seu pai, ô camarada. Que é isso? Não, você também, cara? Respeito com o papai, não é? Papai foi árbitro da FIFA. Que é isso? Peixe. Calma que a gente chega lá. Porra, cadê o chopp? Só pra mim, que o rapaz é de menor. E como foi fazer a festa do Hugo Giorgetti? Porque aquele roteiro é uma esbórnia, né? Aquela festa que os convidados não entram, os convidados não surgem. Mas isso aqui é brilhante no Hugo, né? Ele fala, a festa, você tem em off o tempo todo do filme acontecendo uma festa, folia, não sei o quê, e você não vê. Você percebe o que é a festa pelos aqueles 4 caras que são contratados para divertir o pessoal que está lá em cima. É um cara da televisão que vem para se apresentar ali, né? O cara ganha para ir lá, o público vê que ele está lá, né? Os convidados. O outro vai jogar bilhar, são 2 jogadores de bilhar para divertir quem quiser jogar bilhar. O outro é um músico, pô. Se alguém pedisse para ele tocar alguma coisa, ele ia tocar. E ninguém é chamado para participar da festa. O filme inteiro ninguém é chamado. Uma hora descem lá para jogar uma sinuca, mas não acontece nada. Porque ele me chamou para fazer um outro personagem no filme. Aí a questão de tempo, de disponibilidade de Rio e aqui, eu não pude fazer. Aí ele falou, não, então você vai fazer para mim, você se importa de fazer o Maître? Eu falei, não, é ótimo, o roteiro é ótimo. Vamos fazer, aí eu acabei fazendo o Maître. E foi maravilhoso, né? Foi o nosso primeiro filme, nosso primeiro contato. E foi uma coisa que vai ficar eterna, né? Mas quando me chamaram, não disseram que eu tinha que ficar sentado no canto. Eu pensei que eu podia andar onde bem entendesse. Mas não pode, não pode. E se eu não aceitar? Se você não aceitar, é muito simples, pode ir embora, a porta está aberta. Mas não vai receber cachê, não vai receber porra nenhuma. E aí, você vai embora ou vai ficar? Tá bom, ótimo. Botou o galinha dele. Vai, senta aí. Quando precisar de você para tocar, eu mando te chamar. Não me cria mais problema.
Otávio, você não tem qualquer problema com vaidade de fazer um papel muito pequeno ou fazer um protagonista, né? Não sei. Você tem isso? Não, acho que não. Reluta, fala, não vou fazer um papel pequeno. Minha carreira, ela sempre foi colocada dentro do teatro, né? Eu sempre fui um ator de formação teatral tal, e no teatro eu sou protagonista. Então, na televisão eu nunca fui protagonista, né? Sempre, nem co-protagonista, sempre papéis, né? Coadjuvantes tal. No cinema também mais coadjuvantes do que protagonistas. Se bem que o Hugo não tem muito um protagonista, né? Ele narra um personagem que todos fazem parte de uma história tal. E mesmo da Ana, quer dizer, não é o protagonista, mas é o tempo todo participando daquilo, da Ana Carolina. O Pagu não é o protagonista, mas é um personagem, uma força muito grande dentro da história, né? Então, não sei, eu também... O único que eu fiz assim, pedir participação afetiva, foi o do Flavinho também. Ele falou, é pelo seu pai, então põe participação afetiva. Né? Mas nunca... Mas também eu acho que o pessoal, quando te chama, eles não vão te colocar, quer dizer, eu sou um ator, não por cabotinismo, que eu vou dizer isso, mas que tem uma carreira, 50 anos, né, de carreira, participei de coisas importantes, entendeu? Sou um ator reconhecido, respeitado e tal. Então ninguém vai te chamar para fazer uma bobagem, entendeu? Vamos fazer então um brinde ao seu filho. Um brinde ao nosso filho. Meu e da Maria. Um brinde a você, meu rapaz. Falei. Otávio, um personagem como aquele cabeleireiro do Benedito Fruto, do Sérgio Goldberg, é um prêmio, né? É muito bom. Porque é um personagem com todas as contradições, né? É o cara que comia a empregada, e tem um filho com a empregada, mas ele nega aquilo tudo. Ele não sabe que o filho é dele. Ele tem aquela coisa com as mulheres do salão, que ele procura ser um pouco mais leve no salão, porque tudo meio gay, mas ele, né, para manter aquela relação ali com as freguesas e tal. É um cara e de classe média baixa, ali de Botafogo, o salão existe. Às vezes quando eu passo lá ainda para brincar com o dono do salão e tal. E o que é bonito no personagem, que ele faz parte de uma classe média. O que é bonito no filme é isso. Que é parte de uma maioria, entendeu? Que está aí, está vivendo, está mantendo um trabalho, um emprego. Tem todos os problemas que tem o negócio do gay e tal. Em nenhum momento essas pessoas negam aquilo, né? Elas vão discutindo aquilo, em nenhum momento politicamente correto, sabe? Não tem que ter. O que eu acho muito bom no filme é isso. Olha, vai para casa, mais tarde a gente conversa. Você vai sair com ela? Olha, ela é minha hóspede, eu tenho que tratar bem. Posso trabalhar? A das 5 desmarcou. Quer depilar as axilas? Quando no filme a gente sai dali do restaurante e passa em frente à Galeria Metrópole, cara, essa cena me trouxe assim um flash daquela época toda. Otávio, como foi trabalhar com o Nelson Pereira dos Santos no Brasília 18%? Olha, o Nelson foi sempre um grande amigo. A gente sempre esteve junto, principalmente em movimentos sindicais. Quando eu fui presidente do sindicato, o Nelson estava em tudo. Precisava viajar, ir para Brasília. O Nelson ia, ajudava a pagar hotel. Então, pessoa incrível, a gente sempre se gostou muito, mas nunca tínhamos trabalhado. O fato de eu ter feito o filme dele, uma participação, porque o Nelson enlouqueceu, ele disse, eu vou morrer. Isso me falei, eu vou morrer, então eu tenho que fazer um filme que todos os meus amigos que não trabalharam comigo têm que participar. Falei, como é que você vai fazer? Não, vou chamar todo mundo. E chamou a gente. Tanto que a cena que a gente faz, todo mundo que está ali discutindo um debate de televisão sobre o que está acontecendo em Brasília, que a gente não sabia o que era. Ele falou assim, vamos fazer um debate de televisão. Digam tudo que vocês ouvem na televisão, que são as mesmas coisas. Então, blá, 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 blá. E fizemos aquilo lá.
É uma coisa de doido também, porque eu falei, Nelson, o que a gente vai discutir? Sobre o quê? Qualquer coisa sobre política dá certo. Entendeu? Que é crítica, né, sobre o que está acontecendo, e bate com o filme. Claro que ele sabe, se a gente fosse para um lado, enveredasse para um lado totalmente que não cabia ali, ele ia colocar. A reforma da Previdência, claro, ele ia cortar. não é outra coisa, tudo bem. Mas foi muito prazeroso, quer dizer, ele é uma pessoa incrível, né, o Nelson? Uma pessoa de uma doação à profissão dele muito grande, né? A corrupção não é um privilégio dos dias de hoje. Vários e vários historiadores já se reportaram à época do Império. A situação atual, ela está muito mais grave, né, muito mais exposta, sei lá, enfim. Mas ela perpassa por uma série de coisas que eu acho que nós nunca vivemos. Otávio, você é um ator, né? Você nunca pensou em pular um pouco a cerca? Por exemplo, se já dirigir, pulei muitas vezes, só que o marido chegou, aí é um problema sério. Dirigir, por exemplo? Dirigir, por exemplo. Não sei, eu não sei. Eu tenho receio de que eu seja como alguns atores que dirigiram e não sabe te dizer direito o quê, e vai lá e faz para você ver e manda copiar, entendeu? Não sei se eu seria assim. Eu não sei, nunca passou por mim isso, porque eu já dirigi uma peça, inclusive com a Débora Duarte, então com a Débora Duarte e o Elson Capri, uma peça da Leila, Fala Baixo Não Eu Grito, mas depois nunca deu, porque eu sempre trabalhei muito como ator. Eu estou sempre eu mandei pedir para a Cristina, minha mulher, falei, Cris, eu não tenho um currículo, toda hora me pede, isso eu não tenho. Ela falou, vamos fazer uma para você vai pegar tudo que você tem. Aí ela fez o editor, um CDzinho, né, um DVD, com fotos e tal, não sei o que. Aí ela falou assim, então vê uma cópia para mim escrita disso aí que eu preciso mandar. Falei, uma cópia do quê? Tudo? Falei, não, tudo é um livro. Falei, como um livro, Cris? Pô, são 50 novelas e minisséries, 60 e tantos filmes, 40 e tantas peças de teatro, tal, não tem como botar tudo isso. Falei que isso não está errado esse currículo, porque como é que, com os anos de vida que eu tenho, como é que deu para fazer isso tudo? Aí tu começa a lembrar que antes você fazia teatro, filmava e fazia televisão. Tudo simultâneo. Tudo ao mesmo tempo. E isso foi ficando para todo mundo assim, né? Hoje em dia que o teatro está com menos produções e tal. Mas antigamente você fazia teatro, fazia televisão. A televisão era o extra antes, né? Que você pegava um dinheirinho para dar entrada num Fusquinha. Hoje a televisão é importante, né? É que se sustenta no mês, né? E o resto você faz por capricho mesmo da profissão. O teatro é importantíssimo, o cinema. Teatro eu não fico sem fazer nunca. Olha, vamos fazer o seguinte. Faz de conta que ninguém te procurou hoje pela manhã, ok? Como assim? Não se faz de sonso. O dinheiro foi pouco. Ela não vai voltar mais lá. Não precisa nem devolver. Você faz o seu trabalho, eu faço o meu. Pois então pare de fazê-lo. Ou nós paramos você. Otávio, eu sei que é uma pergunta difícil, até tola, mas quando você pensa toda essa carreira, esse livro seu, e você conseguiria pensar 1, 2 cenas de cinema que você fez, que você acha que são aquelas cenas que você gostaria de ser lembrado? Olha, tem uma que é no filme da Ana Carolina, que é a cena em que ele tenta transar com o personagem da Norma Bengel e realiza aquilo se masturbando com ela. Né? Essa eu acho que é uma coisa que quando eu fiz, inclusive, a Ana falou, que coisa grotesca, terrível, que coisa violenta. Eu falei, como é melhor do que fazer o ato em si, né? E resultou nisso. Essa cena eu acho muito forte, muito forte. Tenho 40 anos e vivi a vida dando de qualquer jeito, pedindo. Eu não mereço isso. Eu nunca tive família. Ninguém se ocupa de mim. Ninguém se preocupa. Filha.
E também a cena do filme do Hugo, do Príncipe, que a gente se encontra ali no restaurante e tal. E eles têm uma conversa sobre a vida, o passado. Dali a gente sai para a praça da biblioteca e olha ali para dentro da Galeria Metrópole. A Galeria Metrópole, antigamente, era onde a gente frequentava. Teatro, cinema, jornalismo, frequentava tudo ali. O Mino Carta eu conheci por ali, né? Foi quando ele fundou o jornal, fez o Jornal da Tarde, a revista Realidade, tudo isso. O pessoal frequentava ali. Passando a cena. O Hamiltinho, essa aí já essa é linda essa cena. Quando no filme a gente sai dali do restaurante e vai e passa em frente à Galeria Metrópole, cara, essa cena me trouxe assim um flash daquela época toda, sabe? Aquele momento de passar ali numa cadeira de roda. Pô, me veio tudo, cara, tudo. Essas duas cenas são muito fortes para mim. Galeria Metrópole, a festiva, férica, a brilhante galeria cheia de luz e de música. Luiz Carlos Paraná! Vanzolin! Paulo Vanzolin! Chico Buarque! Maurício Simora! Vamos beber a última no Paribara! Em algum desses personagens que você fez, que eram personagens que bebiam bastante, você usou bebida para ajudar ou não? Ou era tudo sóbrio? Não necessariamente sóbrio, nem necessariamente usar bebida para fazer. A gente, há uma época na sua vida que você toma um conhaque, uma coisa, normalmente, quer dizer. Então, nunca tive essa preocupação de beber para fazer o bêbado, não. Até porque você tem que observar muito, né, como é que é o comportamento quando as pessoas estão bêbadas. E você estando, você não vai observar muito nada, né? Você vira sendo observado, não observa nada. E eu percebi uma coisa também, que eu falei, esse dia eu sei, bro, preciso sair, encontrar os amigos, a turma e tal, ir lá no Chica Laide, ver os amigos e tal, que a gente sempre está lá. Aí sentei, ficamos conversando e tal, eu sem beber nada, e o pessoal gritando. Passou uma hora, eu falei, peraí, quando a gente se encontra, também era assim, esse tipo de conversa que a gente leva aqui, isso que a gente está falando, o tempo todo é assim, pô, que troço chato. Realmente lúcido não dá para segurar, cara. Vou dar mais uma água aí eu vou embora, tchau. Porque fica uma coisa, né? Todo mundo vai uma oitava acima, entendeu? Aí, mas é divertido também, porque é muito humor, muita piada, muita brincadeira um com o outro. Quer dizer que agora você se dedica ao voyeurismo abertamente? Eu sou um admirador incondicional de pintas, sardas e principalmente penugens. Olha aquela penugem. Otávio Augusto, muito obrigado pela sua entrevista, sua presença aqui no Sala de Cinema, foi um grande prazer. O prazer foi todo meu, desculpem se eu falei demais, se eu falei coisas desinteressantes, mas o prazer de estar aqui podendo falar da gente, da minha turma, da nossa turma, foi muito grande. Muito obrigado. Obrigado, Otávio. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.